Fala galera, tudo bem? Gente, nossa aula Solubilidade parte 2, tá? Começo aí já pedindo desculpa para vocês pela demora para postar essa aula, porque na verdade ela já estava gravada e eu tive problemas aí tecnológicos, acabei perdendo todo o meu HD, perdi as aulas, então tive que refazer tudo do zero. Galera, na realidade essa aula é um extra, né? Então por isso que eu também não estava tão preocupado. E a gente falou na última aula sobre solubilidade, as questões das características hidrofílicas, hidrofóbicas, lipossolúveis, lipofóbicas. E o que eu coloquei aqui foi para falar um pouquinho para vocês sobre a pergunta que eu tinha deixado como tarefa, né? A da aula ao vivo, que foi a ideia do tensoativo. Então, quando a gente falou do tensoativo, quando nós abordamos a noção, aí só ajeitar aqui, ó. Quando a gente falou em relação ao tensoativo, eu perguntei o que era, pedi para que vocês olhassem e induzi vocês já um pouco aí a linha do que seria o nosso tensoativo. A ideia agora é abordar então isso aqui do ponto de vista químico. Vamos lá. Então, para a gente abordar isso do ponto de vista químico, a gente primeiro tem que definir o que são tensoativos, tá? E eu peguei essa definição de um livro da USP, bem bacana, tá? Que ele fala assim, ó. Os tensoativos são moléculas bastante especiais do mundo da química. Apresentam afinidade por óleos, gorduras e superfícies das soluções com sólidos, líquidos ou gases, mas também pela água, podendo pertencer aos dois meios. Na realidade, por que o tensoativo tem essa característica então? Porque você vai ter sempre no tensoativo uma longa cauda que ela é apolar. E você vai ter uma cabeça que ela é polar. Quer dizer, a minha cauda é hidrofóbica, enquanto a cauda é hidrofílica. Então eu consigo ter essa interação, fazer essa união entre os meios. Tá? O tensoativo, gente, ele pode ter diversos usos, tá? Claro que nós conhecemos os tensoativos muito mais aplicados à indústria dos produtos de limpeza, então a gente pensa muito em tensoativo, é muito comum falar de tensoativo e lembrar diretamente de detergentes, de sabões, mas existem tensoativos para a questão de lubrificantes, para a questão de aerossóis, então nós temos diversos tipos de tensoativos. De uma certa maneira, tá? Só cuidado com esse aspas aí, quando a gente pensa na ideia de fazer uma maionese, por exemplo, né? Eu coloco lá óleo e ovo e vou emulsificar. O emulsificante, ele vai fazer uma união entre as partes polares e apolares. Ele vai funcionar como um tensoativo emulsificante. Então nós também temos aí um outro tipo, uma outra aplicação. Claro que quando a gente está no primeiro ano do ensino médio, a nossa preocupação em relação ao tensoativo, tá, é muito voltada ao tensoativo usado na limpeza. Então, vou só jogar para cá, que eu estou incomodado, querendo me ver na tela. E a gente vai falar do tensoativo na sua forma mais pura, mais comum aí, que vem lá da origem, né, do sabão. Se a gente for buscar a história do sabão, ela é bastante antiga, tá? A gente tem dados aí de mais de 2.000 anos de sabão. O sabão ele não começou sendo usado para o que a gente usa hoje, ele não tinha esse respaldo todo que tem hoje, principalmente nesse momento, né? Na nossa sociedade aí de você estar lavando as mãos o tempo todo, estar se cuidando o tempo todo, como método até mesmo de prevenção de uma pandemia que a gente está vivenciando, mas ele era muito usado no início até para uma questão de aroma. Então os primeiros sabões eles eram feitos, eram passados no cabelo, por exemplo, e fazia lá quase que um dread com sabão, e isso foi ficando, depois molhou e acabou se percebendo a necessidade e a utilidade do sabão. Até porque, gente, imagina o seguinte, como é que eu lavava a roupa antigamente? Uma das técnicas que se tinha para lavar a roupa, para tirar a sujeira da roupa antigamente, era pegar esse tecido e ficar batendo ele no leito de um rio contra uma pedra. Claro, a fricção do tecido com a pedra e a passagem da água acabava retirando um pouco da sujeira. Mas, por outro lado, nós tínhamos um problema, que era a fibra do tecido ia se degradando. Imagina tu pegar uma camiseta tua e começar a bater ela numa pedra, tá? Para lavar. Não vai fazer muito sentido. E aí surge a utilidade do sabão. E esse sabão, eu trouxe aqui, ó, o conhecido sabão de soda, né, o sabão caseiro, porque ele pode ser feito, e foi feito nas primeiras vezes, a partir de gordura animal. Então, um glicerídeo ou um triglicerídeo de um óleo ou de uma gordura animal, né, de uma gordura aí, uma banha, algo do tipo, ao ser reagido com soda cáustica, com um álcali forte, com uma base forte, na presença de água eu aqueço e eu vou fazer um sabão. Então repara que quebra aqui, ó.
eu tenho a quebra da minha molécula aqui, produzo glicerol ou glicerina, tá? Como subproduto da síntese do sabão, e eu tenho a molécula aqui que vai ser do sabão, são 3 moléculas, tá? Esse R é aquela cauda apolar que a gente falou antes, aquela cauda, então, hidrofóbica. Se a gente pensar no sabão, um dos primeiros que era feito era o sabão aqui, ó, produzido com cinzas. Ao invés de usar soda cáustica, as pessoas pegavam cinzas e produziam. Tanto que, historicamente, a história do primeiro sabão que a gente encontra em alguns artigos remonta que, durante um tacho lá com gordura, um pouco das cinzas da madeira que estava queimando caiu dentro daquele tacho, tá? Com o vento, acabou indo lá. E aí essas cinzas começaram a formar uma casca esbranquecida sobre esse tacho, onde estava se formando um sabão. Então a gente pode dizer que nós temos aí uma das possíveis origens para os primeiros sabões. Não necessariamente real, a gente teria que pesquisar mais e ver, lembrando que não tinha documentação escrita, então um pouquinho mais difícil aí. Nessa ideia, nós temos uma origem e uma molécula para o sabão. Então olha só, aquele R que eu mostrei ali em cima é toda essa parte aqui, ó. Esse é o R, na verdade, ele vem até aqui, ó. E aí aquela partezinha lá, aquela partezinha, vamos ajeitar esse R aqui que ele tá estranho. Ó, ele vem aqui até aqui. E aquela parte ali da cabeça que tem a carga, né? Nesse caso aqui tem uma carga negativa, então lembra? Um íon negativo, um ânion. E esses tensoativos eles vão justamente ser classificados, os tipos aí, conforme a carga. Então nós vamos ter tipos de um tensoativo aniônico, por exemplo, ou aniônico, aonde aquela carga é negativa. Aquela cabeça polar, ela tem uma carga negativa. Esse é o mais usado, gente. Tá? É o mais barato, é o que tem a maior aplicação em sabão, sabonete, shampoo, detergente. É aquele que tem maior ação, tá? Para fazer a remoção da gordura, por exemplo. Claro, ele é mais agressivo, então eu tenho que cuidar qual tipo do tensoativo aniônico que eu estou usando. Eu não vou pegar o mesmo que está no detergente e aplicar ele num shampoo, tá? Ou não vou colocar na mesma concentração. Mas ele é o mais usado aí, então o aniônico, a cabecinha aí, neutra. Perdão, negativa. Por outro lado, eu tenho também o tensoativo catiônico. O catiônico, ele é usado para coisas um pouquinho diferentes. Por exemplo, para lubrificância, ele é usado em amaciantes, ele não deve ser usado junto com o aniônico, afinal, se eu colocar ele junto com o aniônico, as cargas vão se anular, né? Uma negativa e uma positiva. Só que ele tem um problema. E aqui eu quis destacar esse problema. Do ponto de vista de toxicidade, ele é o mais tóxico. Então, os tensoativos catiônicos, para as águas ou toxicidade aquática, ele é o mais tóxico que nós temos. O que não quer dizer que ele não pode ser utilizado, mas sim que ele deve ser utilizado com uma certa moderação e com uma concentração adequada. Carga positiva, então, a gente tem aí, principalmente pensando nos amaciantes. E aí vem aquela dúvida, professor, por que eu vou usar no amaciante um catiônico? Lembra que eu te falei agora há pouco que no sabão, no sabonete, no shampoo, no detergente você usava o aniônico? Então vamos pensar o seguinte, no teu shampoo você usou um tensoativo aniônico. Lavou teu cabelo e aí não passou condicionador. Bom, se não passar condicionador, né, vai ficar uma coisa assim, ó, aquela coisa pior do que está aqui hoje. Ah, meu cabelo tá horrível, né? Quarentena. E aí, gente, ele vai ficar todo armado. Se passar um condicionador, isso vai diminuir. Por quê? Quando eu uso o tensoativo aniônico do shampoo, no cabelo, eu vou gerar cargas. Cargas iguais vão se repelir e vai dar esses efeitos aqui horríveis de final de dia. Agora, quando eu coloco lá o condicionador, ele vai ter a carga então catiônica, ele vai neutralizar um pouco dessas cargas, fazendo com que tenha uma melhor suavidade, maior caimento no cabelo e aí vai melhorar um pouco aí o nosso aspecto. O mesmo, não o meu, né? O mesmo vai acontecer aí com as roupas. Se a gente pensar numa toalha que eu lavo somente com sabão, eu vou ter um certo comportamento. Quando eu coloco o amaciante, eu neutralizo parcialmente aí essas cargas. Mexi no meu cabelo, numa zona agora aqui na minha cabeça. E aí, gente, eu também tenho o tensoativo anfótero. Aquele que você adora, que a gente comentou na aula ao vivo do shampoo de criança, né? Do shampoo lá do irmão mais novo, que alguém comentou na nossa aula. Ele tem a carga, olha só, positiva e negativa, ele tem as duas cargas. Infelizmente, ele é menos usado devido ao alto custo de produção.
mas ele tem uma vantagem que ele diminui a irritabilidade. Então, em produtos de criança, ele é muito utilizado, porque aí não vai ter o fator lá de ardência dos olhos, por exemplo. Então, uma coisa um pouquinho diferente aí, um outro tensoativo. E o nosso último tipo de tensoativo são os tensoativos não iônicos. Aqui eu não coloquei produto porque ele é a segunda classe mais utilizada. Então, eu posso ter o não iônico presente junto lá com um catiônico, com um aniônico, tá? Eu posso colocar ele como um aditivo. Uma vantagem desses tensoativos é que eles são pouco sensíveis à água dura. Professor, o que é água dura? Gente, água dura não é gelo, tá? Por favor. Gelo é água sólida. Água dura é uma água que está muito rica em cátions, normalmente bivalentes, tipo cálcio, magnésio. Por exemplo, se você já foi para algumas regiões de montanhas, às vezes tentar lavar lá a mão, você vai lavar a mão, normalmente faz espuma. Você usou o mesmo produto e foi lavar a mão e não fez espuma. Ou o sabão lá de casa, né, aquele sabão de soda que eu mostrei no início. Fui lavar a louça em algum local e ele não fez espuma de jeito nenhum. Pode ser que esta água seja uma água classificada como dura, cheia de íons cálcio ou magnésio, por exemplo, e ocorre a troca desses íons pelo sódio que tinha lá no teu sabão, fazendo com que não tenha, então, a formação de espuma, não tenha uma ação detergente tão importante aí. E acaba não limpando também. Isso é bastante comum em algumas regiões, tipo regiões de montanhas do Canadá, dos Estados Unidos, aqui na Cordilheira dos Andes também, isso acontece bastante. Então, um exemplo aí de um tensoativo que poderia ser usado num produto para essas regiões para minimizar esses efeitos. Galera, mas a gente falou de tipo, falou de detergente, brinquei com a história do cabelo, baguncei tudo, mas como é que o detergente remove o óleo? Imagina que eu estou com tecido aqui, ó, e sujei. Como é que eu vou fazer o processo de limpeza ou de remoção desse óleo? Quando eu penso no óleo, eu vou lembrar, né, que o óleo é apolar. Se eu passar água, que é polar, isso não vai funcionar muito bem. Agora eu lembro que o meu detergente, ou então o meu tensoativo, ele tem uma cauda e uma cabeça. Apolar e polar. O que vai acontecer? A parte apolar vai interagir com o óleo, a parte polar com a água, formando estruturas como essa, que recebem o nome de micela. Essas estruturas, na verdade, elas são tridimensionais. Eu coloquei ela aqui só numa orientação, mas para que vocês percebessem. Repara aqui, ó. Aqui estaria o óleo, a gordura apolar, ó. Aqui eu teria o óleo. Então, todas as caudas apolares aqui, ó, das minhas moléculas, se orientaram para a parte apolar. E as partes polares, a cabeça aqui, ó, catiônica nesse caso, tá? Ela ficou orientada para perto de moléculas de água. E aí, claro, eu tenho íons aqui negativos, que são chamados contraíons, para manter o equilíbrio iônico e manter tudo neutralizado. Então, quando ocorre essa formação, eu posso dizer que a molécula de tensoativo interage, parte polar dela com a água, parte apolar com a gordura. Essa figurinha é bem legal, tá? Ela é de uma questão que a gente já vai fazer, mas ela é bem bacana para dar uma olhada. Eu tenho tecido com uma mancha de óleo e aqui, ó, eu tenho água com as moléculas de detergente. Essas moléculas de detergente vão se orientar ao redor aqui, ó, do óleo, fazendo com que ele vá se desprendendo do tecido. E depois elas vão orientar-se totalmente ao redor da molécula, levando isso daqui. O importante é que vocês percebam com essa figura que a molécula de óleo não é detonada, ou seja, ela não é desfeita, ela não é quebrada, nada do tipo, ela não é processada. Portanto, nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai fazer uma fritura, vai jogar detergente no óleo e vai jogar isso pela pia. Tá? Você não quer contaminar as águas. Lembra que a gente precisa de água aí potável, então nós não vamos contaminar fazendo isso. Mas, professor, o que eu vou fazer? Você vai coletar esse óleo, vai guardar ele num recipiente de plástico aí na sua casa, uma garrafa PET, gente, e vai levar para os pontos de descarte. Por exemplo, pode ser feito com esse óleo o próprio sabão ali do início. A gente tem alguns alunos aí que já comentaram que fazem ou que fizeram em casa com a família já aí sabão. É uma coisa legal, é uma atividade interessante, mas que exige muita, mas muita mesmo atenção e muito cuidado. Você vai trabalhar com soda cáustica, que é perigoso. Então não é algo para você procurar no YouTube a receita e sair fazendo. É algo que precisa de uma orientação adequada.
Por favor, tá, gente? Eu já vi acidentes, são bem drásticos. Presenciei um acidente na faculdade, um colega com soda cáustica fazendo sabão, fazendo exatamente o que eu citei aqui para vocês. Então, por mais que seja algo que é comum, existe um grande cuidado, como tudo quando a gente fala aí em relação a moléculas e substâncias químicas. Para a gente finalizar, trouxe de novo aí a figurinha e agora a gente tem que resolver a questão. Observe a figura abaixo, que representa a ação de limpeza do detergente sobre uma molécula de óleo e assinale a alternativa correta. Então, a figurinha que a gente já viu. As moléculas de detergente são totalmente apolares. E aí? Se ela for totalmente apolar, ela vai interagir com a água? Não, né? Então, letra A gente já sabe aqui que é falsa. Letra B. As moléculas polares do óleo interagem com a parte polar do detergente. Polar com polar estaria lindo, mas óleo é apolar. Já era. A parte polar do detergente interage com as moléculas de água. Opa, verdade. E a maior parte da molécula do detergente é polar. Falso. A maior parte é apolar, é aquela cauda, normalmente uma cadeia carbônica muito longa. Lembrando, galera, eu adequei muito do que eu falei, tá? Brincadeiras aí com a questão do cabelo, mas eu adequei muito do que eu falei para o meu público-alvo de primeiro ano de ensino médio. Aí eu cuidei para não entrar com termos da química orgânica, eu cuidei para também não ficar transformando isso aqui em uma aula de micelas, em uma aula de ensino superior, ou principalmente em uma aula aí para o terceirão. Galera, muito obrigado. Não esqueçam de fazer a lista que está lá no Estudos, tá? E na sexta-feira, então, infelizmente amanhã, a gente fará a correção dessa lista. Essa lista já está para vocês aí há 3 dias, então imagino que vocês já tenham testado. Grande abraço e até a próxima.